Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 742 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Uau! E vamos continuando nesta carta de Pedro à igreja, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 28 a 21. Vamos aprender aqui como que Jesus, ele é um exemplo para nós em todas as áreas. Nós devemos, como cristãos, olhar para Cristo e sempre estarmos perguntando como Cristo agiria nessa situação, como Cristo agiria naquela situação, até situações possíveis que nós vamos passar, pensar como que eu agiria nessa situação de forma que eu agradaria a Deus Pai. E Jesus Cristo, ele veio para ser esse modelo, para representar essa referência tão rara para as nossas vidas hoje em dia. É tão raro nós termos referências, de cristãos, tão raro termos referências de empresários, de pais, de maridos, de esposas, todas as áreas na vida, empregados e etc. E aqui ele vai falar sobre algo bem desafiador. Olha só, no versículo 18 ele diz assim: vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Uau! Precisamos ser obediente e respeitar as autoridades, nossos patrões, as pessoas que estão pagando o nosso salário, as pessoas que são responsáveis por aquilo que devemos fazer profissionalmente, que nos orientam, que nos direcionam. Precisamos ser obedientes e respeitar, tá? Não somente os que são bons. Eu não respeito porque ele é uma pessoa má, porque é um carrasco, Não interessa. Tem que obedecer e respeitar. Obedecer e respeitar. Amém? Inclusive aqueles que tratam mal, aqueles que são maus. Esse é o maior desafio. Versículo 19. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus. Uau! Olha, sabendo que esta é a vontade de Deus, como assim? Vontade de Deus que nós suportemos sofrimentos injustos? Isso. Olha o que Jesus fez. Vamos olhar para Jesus? Ele sofreu injustamente. Ele suportou esses sofrimentos. Eram injustos. E era a vontade de Deus que isso acontecesse? Era a vontade de Deus. Uau! Era. Sabe por quê? Com isso, ele quebrou várias pessoas com o amor dele. Ele pagou o mal com o bem. Ele fez aquilo que era agradável a Deus no Getsemane. Já falei no áudio passado, inclusive eu falei e repito várias vezes. O maior modelo que eu e você temos de ter de Jesus é quando ele estava lá no Getsemane e não queria passar por aquilo que ele ia passar. Ele sabia que ia passar. E ele pediu: Pai, por favor, que afaste de mim, que eu não passe por isso, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, a vontade de Deus era essa, que ele realmente sofresse, que ele suportasse esses sofrimentos e que ele fizesse a vontade de Deus. Sempre devemos perguntar qual é a vontade de Deus e nos submeter a essa vontade. E aqui a palavra está nos dizendo, olha, a vontade de Deus é essa, que nós suportemos os sofrimentos injustos, sabendo que essa é a vontade de Deus. Olha aí, esta é a vontade de Deus. Ele abençoará vocês por causa disso. Gente, Deus é fiel. A palavra dele está falando, se suportarmos os sofrimentos injustos. Meu marido está me tratando injustamente. Injusto isso que está acontecendo comigo. Eu fui demitido. A carga de trabalho que impuseram para mim está injusta. Isso aqui está injusto. Aquilo. Faça, obedeça, respeite e Deus vai abençoar você.
Amém? Versículo 20. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Olha só, o castigo pelo mal é uma consequência da sua atitude, daquilo que você fez, e você vai receber. Mas se você está suportando, né, o castigo injustamente, se você está suportando uma consequência de algo que você está fazendo com tanto, né, esforço, você está fazendo bem, você está sendo exemplar, você está sendo íntegro, honesto, e mesmo assim você recebe um, entre aspas, castigo, né? Você não está recebendo o pagamento disso, você não está sendo honrado por isso que você está fazendo, não adianta. Não adianta, porque mesmo que os homens errem com você, Deus não vai errar. Lembra o exemplo de José do Egito? Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi feito escravo, ele foi preso injustamente. E Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo com ele. Sabe o que aconteceu no final da vida dele? Vai lá em Gênesis, capítulos 37 a 50 e veja o final. Ele foi posto como governador do Egito. Era o único nome abaixo do faraó, um cara que era escravo, que estava preso injustamente. E porque ele honrou, porque ele fez isso que Deus está falando para a gente falar, ele suportou com paciência os sofrimentos injustos, Deus abençoou ele. Acredite, se você está passando por isso, Deus vai te abençoar. Não tem como Ele não te abençoar. Continue fazendo o que é certo. Continue honrando a Deus. Continue sendo excelente para Deus e não para os homens. Honre as autoridades. Honre os seus patrões. Amém? Honre os seus chefes. Amém? E ele diz no versículo 21, pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Amém? Então, que nós possamos seguir os passos de Jesus. O que Jesus fez, quanta injustiça ele passou. E ele falou, é possível. Com o Espírito Santo que estava com ele o tempo inteiro, é possível. Conhecendo a Deus Pai, e ele conhecia muito esse Deus Pai, e sabendo a vontade dele, é possível. Agora, precisamos conhecer a Deus, precisamos estar com o Espírito Santo, seguir a direção do Espírito Santo, e ele vai nos capacitar. Ele é fiel para nos dar a força necessária para passar por todas as provações injustas que nós vamos passar, temos passado e vamos passar. Amém? Vamos orar? Pai, ajuda-nos a ter esse discernimento. Pai, ajuda-nos a agir como Jesus. Vem Espírito Santo e nos capacita a honrarmos as autoridades, nos capacita a passarmos por esses sofrimentos injustos que são inerentes da vida. Não existe uma vida onde não passamos por essas situações. Sempre vai haver injustiças. Sempre vai haver injustiças em nossas vidas. Então, que nós possamos estar preparados, capacitados para passar por ela e pagar o mal com o bem. E fazermos aquilo que é bom, perfeito e agradável aos teus olhos, respeitando e obedecendo às autoridades. Ajuda-nos a isso, papai. Amém? Recebemos a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mais uma vez, Tu és o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso modelo, nossa referência, nosso exemplo para que possamos seguir os Seus passos. Te agradecemos por isso, Deus, por ter enviado esse Jesus tão maravilhoso, que foi perfeito, não errou, fez tudo certo. Que nós possamos também agir dessa forma em cada situação desafiadora e injusta das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.